se vos convidassem para experimentar um novo modelo de scooter, isso incluísse um passeio de 750 km por estradas divertidas e paisagens espetaculares, e o destino fosse uma prova do MotoGP, o que diriam? Eu disse que sim, e antes que o diabo abrisse a pestana, já estava em Saragoça pronto para a aventura. O desafio foi o Honda ADV 350 Tour and Fun Challenge. Esperava uma nova Honda ADV 350, o percurso por terras aragonesas e a corrida, o Grande Prémio de Aragão. Venham daí! Pouco passava das 9 horas e já estávamos no concessionário Honda de Saragoça para nos juntarmos às nossas companheiras dos próximos dias, as ADV 350. Os primeiros 30 km foram percorridos em autoestrada. Percebemos que a ADV 350 não tinha qualquer problema em circular por aqui. Não lhe falta velocidade e capacidade de recuperação para a rapidez necessária. Também a proteção aerodinâmica é boa, principalmente se o vir for colocado na posição mais elevada e, no meu caso, me esconder ligeiramente atrás dele. O Osborne foi testemunha da nossa passagem. A partir de Alfajarim encontramos a A222. Prosseguimos em ritmo rápido. A comitiva alongava-se pela estrada rumo a sul. As primeiras serranias começavam a povoar o nosso horizonte e começámos a encontrar os primeiros pontos de referência. Com 58 km percorridos, vislumbramos à nossa direita umas ruínas impressionantes. Era Belchite, triste palco de sangrentas batalhas durante a Guerra Civil. A tal ponto foi a destruição, ou talvez a vontade de deixar uma mensagem indelével, que não foi reconstruída. As ruínas ficaram no que agora se chama Belchite El Viejo e a nova povoação foi construída de novo ao lado. Chegámos a Venta de La Pintada, com cerca de 130 km de viagem. Tempo de paragem para um já merecido cafezinho, ou algo parecido, preparar-nos para o que viria a seguir. É aqui que começa a A1702, The Silent Route. A primeira povoação que encontramos é Eguilve, a porta de entrada para o Maestrazgo e a cidade mais montanhosa da região de Andorra, Serra de Arcos. Neste ponto vale lembrar que Teruel é a província mais montanhosa de Espanha. Não surpreende, portanto, que a orografia do terreno obrigue à criação de aldeias empoleiradas no relevo, em costas íngremes, falésias rochosas, embora nem tudo seja visível. Passamos Eguilve e a estrada começa a ficar interessante e divertida. O quilómetro 17,3 fica uma das imagens mais emblemáticas do percurso, a escultura de um imponente cabrito montês instalado em dezembro de 2018. Chamam-lhe o Mirante de La Cabra. Tornou-se o logótipo da Ruta del Silêncio e o mirador mais fotografado da zona. Desta privilegiada varanda natural podemos contemplar as coroas de Aliaga, as alturas de Pitarque e Canhada de Benetandús, as mós calcárias de Ilha de Luengo e Cantavieca, topografia de contrastes no Alto Maestrazgo. A paragem é obrigatória e as fotos também.
Saímos do mirante que fica no Puerto de los Degolaus e começamos a descer. A estrada torna-se cada vez mais interessante e vamos percebendo porque lhe chamam a Rota do Silêncio. Só vejo duas razões. A primeira porque, para lá de outros motociclistas que por ali vão passando e cujo barulho antecipamos à légua, impera o silêncio. Não há viva alma nem atividade humana. Apenas os sons da natureza. A outra razão é porque a estrada obriga-nos a tal concentração que não ousamos dar um pio. Meia dúzia de quilómetros mais à frente deparamos com os órgãos de Montoro, uma parede que recorta o horizonte e sobe o céu em agulhas sucessivas. Por incrível que pareça, apenas percorremos 27 km desde o início da The Silent Route. Cada metro conta. Entretanto, começamos a percorrer alguns desfiladeiros e a estrada fica mais estreita e sinuosa. Não tem grandes declives, mas o registro é permanente, curva e contracurva. Ainda assim não nos deixemos enganar. Andamos entre os 1000 e os 1500 metros de altitude e em vários locais da rota encontramos as varas que assinalam a altura de neve. A The Silent Route é acima de tudo uma experiência visual, de condução também, e a maior parte das vezes a observação da paisagem é dificultada pela necessidade de estar atento à sinuosidade do caminho. O percurso levou-nos a passar por Villarluengo e Canhada de Benatandus até chegarmos ao Puerto de Quarto Pelado, onde terminam os 63 km desta espetacular estrada. Terminada a rota silenciosa, ainda assim continuámos a viajar pelas estradas sinuosas do Maestrazgo. A caminho do almoço, passámos por Cantavieja. Dizem as lendas locais que terá sido fundada pelo cartaginês Amilcar Barca, que lhe chamou Cartago Vetus. Mais alguns quilómetros e chegámos ao Local del Rei, à ermida de San Marc, onde iríamos fazer um piquenique. Construída em 1576 em homenagem ao santo, é um sóbrio conjunto de edifícios que formam um recinto trapezoidal delimitando um quadrado interior de paralelepípedos atravessado por um caminho que outrora ligava Teruel a Morella. Aqui almoçámos, descansámos um pouco e aproveitámos para algumas fotos e filmagens.
esperava-nos a espetacular, monumental e inexpugnável Morelha, sem dúvida, uma das mais belas aldeias de Espanha, que merece uma posterior e mais prolongada visita sem pressas, percorrendo as suas muralhas do século XIII e as ruas íngremes e estreitas. Depois de percorridas as ruas da espetacular Morelha, menos de 1 hora de caminho, com uma paragem para reabastecer as máquinas, e estávamos a cerca de 5 km do hotel, onde iríamos pernoitar nas 2 noites seguintes. Esta distância iria permitir-nos avaliar as capacidades off-road das nossas ADV 350. Era em terra com bastante gravilha solta. Depois de uma ou outra atravessadela, pequena para não estragar a mobília, e algum pó, lá cheguei ao hotel. La Torre del Visco é um espetacular hotel construído a partir das ruínas de uma torre de vigia templária do século XV. Situado num recanto paradisíaco, este é o sítio ideal para quem necessita descansar ou quer apenas usufruir do tempo livre. Estamos completamente rodeados pela natureza e afastados de qualquer outro detalhe de civilização, incluindo as redes de telemóvel que aqui chegam com alguma dificuldade.
As ideias pré-concebidas levam-nos a tirar conclusões erradas. Se me perguntassem se escolheria uma scooter de média cilindrada para viajar, com tiradas diárias longas, a resposta seria negativa. Talvez optasse por algo maior. A Honda ADV 350 mostrou-me que, se calhar, essa resposta teria sido precipitada. No primeiro dia percorremos cerca de 300 km, por estradas rápidas umas e sinuosas outras. A fadiga sentida no final do dia não era muito diferente da que teria sentido com uma moto com outras características, eventualmente mais vocacionada para distâncias mais longas. Nem a posição de condução típica da scooter que é, mas com o guiador em posição excelente me massacrou as lombares. O mérito deve ser partilhado entre a ergonomia da moto, que atrás referi, e a excelência das suspensões, que mostraram um comportamento irrepreensível e a transmitirem a confiança para ir sempre um pouco mais depressa. Dou um exemplo. A dada altura, no regresso do circuito ao final da tarde de sábado, a comitiva rodava em ritmo acelerado. Um troço de estrada rápida a descer entre curvas, surge uma direita que tinha uma daquelas depressões do terreno mesmo a meio, junto ao apex. Normalmente, com uma scooter ou até com muitas motos, daria direito a um valente susto porque a moto tenderia a saltar. Como iam algumas ADV à minha frente, não fui surpreendido, mas também não havia tempo para corrigir fosse o que fosse. A trajetória já estava desenhada. Seja o que Deus quiser, pensei. Pois bem, nem o menor desvio, nenhuma instabilidade. A suspensão absorveu a pressão e segui como se nada se tivesse passado. Já fora de estrada, a ambição da ADV 350 não é igual à da irmã maior, a XADV. Tem bom comportamento e garante o acesso a locais onde com outra scooter teríamos algumas limitações, seja pela altura ao solo, seja pelo custo de suspensões. Não convém abusar. Ainda assim, jogando com o controle de tração e com os pneus que, sendo mais estradistas, ainda assim garantem algum grip, vamos conseguir chegar àquela praia mais escondida e menos frequentada. Ou seja, resumindo, viajar com uma ADV 350 não só é possível, como pode ser uma solução muito interessante. As razões são as seguintes e a ordem é puramente arbitrária. Cada um as valorizará à sua maneira. Em primeiro lugar, pelo conforto. Em segundo lugar, pela polivalência. Combina na perfeição a agilidade necessária em ambiente citadino, a capacidade de circular em estrada ou autoestrada e até de fazer umas incursões no todo o terreno. Em terceiro lugar, pela segurança que sentimos, pois a ciclística é excelente e o motor permite ritmos bastante interessantes, incluindo em autoestrada, que não é o seu habitat favorito, obviamente. Em quarto lugar, pelo equipamento e a capacidade de transportar bagagem. Quinto lugar, pela economia. Em condução normal é perfeitamente possível alcançar o valor de referência indicado pela Honda, 3,3 litros aos 100 km. Em sexto lugar,
pela qualidade de construção habitual da Honda. E em sétimo lugar, porque é divertida, muito divertida mesmo. O preço ligeiramente acima dos 6.000 euros permite-nos pensar que existem outras opções mais baratas, mas lembrem-se que, como diz a sabedoria popular, às vezes o barato sai caro. Relativamente aos outros modelos da Honda com idêntica cilindrada, a Forza e a SH são cerca de 2 centenas de euros a mais, pela capacidade efetiva de percorrer uma maior diversidade de caminhos e um look aventureiro. Como sempre, a sugestão é que se esta Honda ADV 350 vos suscitar curiosidade, vão ensaiá-la e depois julguem. No final, cada um sabe da sua carteira, não é? Já agora, ouçam a opinião de quem sabe muito mais destas coisas de motos. Pues eso es otra cosa que me pregunto yo, ¿no? Pero ha cambiado mucho el mundo del scooter y una scooter ya no es una scooter de antes. Una scooter ya de estas características como es el ADV ya es más moto que scooter. Lo de scooter ya solo es el motor y que es un motor automático. Porque el resto, ya te digo, una horquilla larga con doble tija, un chasis que aguanta también, una ausencia total de vibraciones, típico traqueteo de scooter que desaparece por completo, más una suspensión en general, ¿no? Que se sostiene y que no flanea en ningún sitio, pues hace que, bueno, ¿por qué no un piloto puede disfrutar de un domingo o un sábado salir de ruta con una scooter? Si es con estas condiciones, adelante. A priori segurísimo que un piloto selecciona algo con más potencia, con más caballos y algo más agresivo, pero sin embargo luego si tenemos que salir un grupo de gente, tenemos que ir parando, pues por lo menos que sea cómodo, que tape el aire, que sea fácil de usar, o sea, no, es una opción totalmente lógica. Tu corazón te pedirá una cosa, pero tu cuerpo o tu culo para estar sentado durante muchas horas pide algo así que es totalmente usable. Me sorprende la cantidad de palanca que puedes llegar a hacer con el tremendo manillar que tiene. Es súper fácil hacer cambios de dirección, muy agresivos, hasta incluso ser demasiados si tú realmente haces muy bien el contramanillar. Y eso es creo que es positivo a la hora de evadir tráfico, de hacer cambios de direcciones o incluso de salir de ruta y querer hacer derecha-izquierda o izquierda-derecha siendo agresivo. La moto te lo permite 100% y encima con una horquilla que te aguanta. Pero sobre todo eso, la gran palanca que puedes hacer con el manillar. ¿Qué mejora le pondría en una próxima evolución? Pues difícil elección. Creo que le intentaría decir que por favor que apriete lo máximo posible el motor porque tiene chasis y suspensiones de sobra, aguantaría mucha más potencia y poco más, el resto va genial. Todo el espacio que tiene el scooter en todos los sitios creo que es tan súper útil, ya más no te puede ofrecer, 2 cascos más guantes dentro del asiento ya es más que generosísimo, pero poco más. Quizás una pantalla un poquito más ancha para acabar de cubrir todos los brazos y los hombros, pero por el resto genial.